seu coração é fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus reais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Eita glória! Graças a Deus. Obrigado, pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço de todo o meu coração que o Senhor nos ajude nessa noite, nos dê a sua graça, a sua presença, venha confortar os nossos corações, né? Depois desse maravilhoso hino que nos lembra que nós estamos numa guerra, numa batalha, né? Para alcançarmos a vida eterna e o reino de Deus. Convido os irmãos para se colocarem em pé e nós vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Os irmãos conhecem bem essa palavra e está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os irmãos podem tomar seus lugares. Eu pretendo fazer dessa pregação uma pregação bem instrutiva para os nossos irmãos e para aqueles que nos escutam, porque eu me lembro daquela palavra que o Senhor diz, que está escrito em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a gente olha para a palavra de Deus e olha para o mundo e para o tratamento que Deus recebe nesse mundo, a gente sabe que é um amor muito grande que Deus teve, não apenas amor, mas também paciência, né? Muita paciência com todos nós. Os irmãos sabem que muitas vezes eu vi muitas pregações em cima desta palavra aqui, de Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Mas o que mais chama a atenção aqui é que ele diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então vamos começar por uma realidade aqui. O que é eficaz? Eficaz quer dizer que dá resultado. Eficaz é uma coisa que produz resultados. Você sabe que essa palavra que o escritor está dizendo aqui, ela começa, na verdade, no capítulo 2, quando ele diz assim, olha, o capítulo 2 ele diz assim, ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então ele vai falar aqui, antes de chegar a esse desfecho, ele vai falar que essa palavra de Deus, ela foi pregada aos antigos, ela foi pregada ao povo antigo, ela foi pregada ao povo que saiu do Egito, mas eles não tiveram a fé necessária
para ver a eficácia dessa palavra. Ela é eficaz porque produz resultados. Um resultado que vem da própria palavra, que ela é capaz de entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, desvendar todos os mistérios e nos colocar, tipo assim, nus diante de Deus, de maneira que você não pode escapar do poder penetrante da palavra de Deus. E a palavra de Deus também é eficaz porque ela produz resultados. Por que a palavra de Deus produz resultados e como é que a palavra de Deus produz resultados? Vocês se lembram daquela palavra que Jesus falou? Quando alguém disse assim, que ele diz assim que o homem que ouve a palavra dele e coloca em prática é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha, não é? E aí quando vem o vento, quando vem a tempestade, vem as lutas, a casa continua ali, porque ela está edificada sobre a rocha. Então a palavra ela é eficaz quando ela é colocada em prática. E o homem que ouve e não coloca em prática, não sabe a eficácia que ela tem. Porque se a gente lê a Bíblia e tem promessas de Deus para nós naquela palavra, e a gente coloca aquilo por prática na nossa vida, nós vamos ver resultados. O problema é que a maioria das pessoas não praticam a palavra de Deus, né? Não praticam. Isso aí é uma coisa que a gente vê desde o passado, né? Desde o passado, aquele povo de Israel, eles foram contados como pessoas muito rebeldes, que Deus lutou muito com eles e eles foram rebeldes. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, guiou, dirigiu, e depois teve que destruir aqueles que não creram na palavra de Deus, não creram naquelas coisas que Deus dizia para eles simplesmente não conseguiam acreditar. E então essa temática de que eu até ia botar me lembrei de uma palavra, né, que eu ia escolher um título para essa mensagem, de dizer assim, que Deus não está blefando. E o que é blefar? Blefar é enganar, é fazer de conta que vai fazer uma coisa, mas que na verdade não vai fazer. E Deus não blefa com ninguém, Ele cumpre o que Ele fala, né? E a Bíblia diz assim, que se Deus não perdoou os anjos, não perdoou aquele povo, Ele vai nos perdoar? E aí a gente pensa que pode viver assim. Quando eu estou sozinho em casa ou em qualquer lugar, eu simplesmente baixo minha cabeça e começo a falar com Jesus. Eu digo: Jesus, eu sei que eu existo porque Tu existes, mas é difícil olhar para o mundo como ele é, e acreditar em tudo isso que a Bíblia diz. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente simplesmente não vê Deus, não vê as coisas de Deus. A gente vê guerra, a gente vê luta, a gente vê problemas, a gente vê dificuldades, a gente vê o mundo caminhando totalmente na contramão daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que Deus quer fazer por ele. Então, mas a Bíblia também fala que da parte do inimigo há uma eficácia. Agora você vê, eu vou contar uma coisa para você. Você sabe o que me incomoda muito quando eu abro o meu celular e infelizmente não tem como fugir. Você abriu, aí já tem um monte de notícia que te leva para outra coisa, e se você não tiver um controle, você simplesmente não para de olhar coisas. Aí eu fico vendo as pessoas dizendo assim: olha o que eles estão fazendo, olha o que estão fazendo na China, olha o que estão fazendo no Brasil, olha o que aconteceu no STF, olha o que está acontecendo na política, sabe? E aí eu fico vendo eles numa luta inútil, porque na verdade isso não leva a lugar nenhum. Existe, meus irmãos, a política é uma as pessoas que têm, uma das coisas que a Bíblia fala, quer dizer, como é que eu poderia começar isso? Dizer o seguinte: irmãos, nós estamos numa guerra. Deixa eu começar por aqui, né? Eu vou ver se eu consigo me achar. Nós estamos numa guerra, irmãos, nós estamos numa luta.
esse hino que nós acabamos de cantar aqui com o pastor Milton, ele diz assim que Deus nos entregou um pendão real, nos entregou uma bandeira. Nós temos uma luta para lutar nas fileiras de Jesus Cristo. Há uma guerra entre o bem e o mal no mundo. Entre Deus e as forças do inferno, entre Deus e o mundo. E nós, os crentes, somos soldados de Cristo. Isso é muito simples entender e ver que nós estamos numa guerra. Que a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu. Que o nosso reino não é desse mundo. Que nós não deveríamos estar lutando por um reino que não nos pertence e que nunca será nosso. Porque, meus irmãos, não existe esperança para as pessoas, principalmente agora no final do mundo. Porque desde antigamente, quem estuda a política e quem viveu, olha quantos séculos já se passaram, no primeiro, segundo, terceiro, todas essas gerações, como a Bíblia diz, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Quer dizer, as gerações, reinos, impérios, governos, nações se juntaram, nações se dividiram, nações se separaram e mudaram de nome, mudaram de governo, e o povo simplesmente foi indo, não ficou ninguém aqui. Não importa Nabucodonosor, Júlio César, Hitler, seja lá quem for, eles se foram, lutando por uma coisa que nunca seria deles. Agora eu quero dizer para você como é que, em certo sentido, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. Quem já ouviu falar isso na Bíblia? Vocês já ouviram? Vocês já ouviram dizer? Assim que Jesus diz assim que os filhos das trevas, eles são mais sábios do que os filhos da luz. Irmãos, existem 3 coisas. Esses dias eu fui no dentista e eu fui conversando com ele e eu falei para ele assim: você sabia que há uma diferença entre sabedoria, inteligência e conhecimento? Aí ele disse: não, eu nunca ouvi falar isso. Eu já fiz psicologia, ou sei lá, ele já fez ele falou o nome do curso, mas eu não sabia disso. Eu disse assim: pois inteligência, sabedoria e conhecimento são coisas totalmente diferentes. Elas se completam, mas são diferentes. E a Bíblia ensina isso. Então, irmãos, aí ele disse assim: mas você poderia enquadrar, como é que você enquadraria isso? Quer dizer assim, como é que você explicaria isso? Eu expliquei para ele. Eu expliquei assim: olha, inteligência é uma coisa que nasce com o sujeito, né? A pessoa nasce com uma inteligência para fazer muitas coisas, para fazer música, para fazer um barco, para fazer um avião, para ser o melhor pedreiro do mundo, para ser um cara esperto em computador. Quer dizer, a inteligência não depende de conhecimento, não depende de estudo. É uma coisa que nasce com ele, né? Isso é inteligência. Muitas pessoas são inteligentes, não tem estudo nenhum, mas é inteligente. Ele diz assim: sabe uma coisa? Eu consigo fazer um ventilador. Ele faz, ele pega uma coisa, corta uma lata, bota ali, pega uns fios, e é um cara inteligente, que nunca estudou. Nós já vimos aqui, nós temos pessoas aqui da nossa igreja, que diz, né, que é pedreiro, que nunca estudou nem nada, mas sabe fazer umas coisas. Quer dizer, isso é inteligência, né? Inteligência que a pessoa tem. Só que aí, o conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento a gente busca, a gente adquire, a gente procura através da leitura. Você pega, hoje a coisa mais fácil é o conhecimento está muito à nossa mão. Antes você tinha uma enciclopédia Barça, enciclopédia britânica, não é? E você ia nas bibliotecas para pesquisar a respeito de coisas. Hoje o conhecimento ele está à sua disposição. Então as pessoas têm muito conhecimento, mas falta um pouco. Falta o quê? Falta inteligência, alguns, e falta a outra coisa que é chamada sabedoria. A sabedoria é a mais importante, porque a sabedoria é você ter o conhecimento e o que é que você vai fazer com aquilo. Aí a sabedoria te diz o que é que você vai fazer com o conhecimento que você tem, porque você tem conhecimento e você vai aplicar aquele conhecimento. Isso é sabedoria.
A sabedoria ela é mais abrangente. A sabedoria ela diz respeito à nossa vida diária, nossa vida sentimental, nossa vida profissional, nossa vida espiritual com Deus, nossa maneira de lidar com as pessoas, nossa maneira de lidar com os problemas, nossa maneira de resolver os problemas. Isso é uma questão de sabedoria. E a sabedoria, a Bíblia diz que é uma coisa que vem de Deus, porque Deus tem sabedoria. A sabedoria ela só tem uma fonte, ela vem de Deus. Por quê? Porque Deus conhece porque Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas. E Ele nos diz como agir, de que maneira fazer, em cada situação Deus nos diz. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque você pode chegar e dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus olhar e dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Você vai dar tudo errado. Agora, se você tem temor de Deus e quer um direcionamento, Ele diz assim, faz isso, faz aquilo que você vai se dar bem e vai dar certo. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os da luz, é porque eles sabem aproveitar o conhecimento que têm de coisas boas e de coisas ruins. E eu vou dizer uma coisa, e por que dá certo para eles? Prática, eles praticam. Você sabe que existe um livro que já tem mais de 5 séculos. A inteligência faz com que a pessoa pratique certas coisas que ele nunca estudou. Isso é inteligência. Então, muitos governos do mundo, muitos reis, governadores, imperadores, eles usaram essas estratégias, né, de forma que aquilo deu resultado. Agora, existe um livro que tem mais de 5 séculos, né, que ele foi escrito lá pelo ano de 1513, por ali, chamado O Príncipe. Esse livro foi escrito por um homem, um italiano chamado Maquiavel. Então, quem já ouviu falar em Maquiavel, acha que Maquiavel é um homem perverso, é um homem que dá maus conselhos, é um homem que ensina a pessoa a fazer maldade e dá certo. Porque dá certo. Você já ouviu falar na eficácia de Satanás? Pois é, eficácia é aquilo que dá resultado. E o que é que dá resultado? A mentira, o engano. Se você usar e souber usar, se os crentes soubessem usar a verdade, como os ímpios usam o engano, eles teriam resultado. Então, Maquiavel, no século XV, ele vivia na Itália, e a Itália era um reino, não era um lugar, não era uma nação ainda completa. As cidades, estados, né, era formada por várias cidades, e cada cidade tinha um príncipe, um rei, um dominador, e viviam em muita intriga. E houve uma época em que a França invadiu a Itália, e aí Maquiavel era italiano, e durante essa invasão da França, ele ficou num cargo político por muitos anos, se não me engano, 19 anos, por aí, muitos anos, naquele cargo político, né? E ele aprendeu muita coisa. Porque ele, no meu entendimento, ele é um homem inteligente. E começou a ver aquelas coisas e observar o que acontecia. Então, quando essa invasão terminou, que aquela família real voltou ao poder, se voltou contra ele e disse que ele era um colaborador dos inimigos. E então prenderam ele, torturaram, jogaram na prisão. E ele foi lá na prisão que ele morreu mesmo, pobre lá. E foi lá na prisão que ele escreveu esse livro, o livro chamado O Príncipe. Agora você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Todos os governantes da terra, prefeito, presidente, governador, rei, rainha, todos eles praticam o que é ensinado naquele livro, literalmente. Eles fazem exatamente tudo o que manda. A política, meus irmãos, não é coisa para crente.
A política não é para gente bonzinho. Então, ele diz assim, como é que o homem sobe ao poder e ele não está ensinando nada, ele está simplesmente revelando como é que as coisas funcionam. Quem está no poder faz de tudo para não largar esse poder. Aquele tempo de democracia, aquele tempo de votação, isso passou, meus irmãos. Isso não existe mais. Quem tem o poder vai fazer tudo o que puder para permanecer nele. E aí, para você andar no meio dessa gente, você tem que ser maquiavélico. Você tem que rezar na cartilha deles. A Bíblia dos políticos é esse livro. Tem muitos livros que foram escritos em cima desse. E eles fazem isso. Eles dizem assim, olha, para o povo, você tem que se mostrar generoso, você tem que se mostrar bonzinho, você tem que se mostrar preocupado. Nós queremos fazer escola, nós vamos dar dinheiro para todo mundo, mas por trás você tem que ser uma raposa, você tem que ser maléfico, você tem que ser desleal, você tem que, se você precisar matar alguém que está no teu caminho, você mata, mas para eles você mostra uma coisa, e o povo não sabe disso. Ele ensina como o governo pode subjugar uma nação dando migalhas para eles. E ele diz assim, você não pode dar muito, você tem que dar pouquinho, mas sempre dá, porque o povo se acostuma com aquilo. Toda essa farsa da política é rezada numa cartilha, meus irmãos, que tem a maldade, a perversidade como coisa principal. E aí os tolos, né? Isso aí a gente deixa para o mundo, esses tolos que ficam para lá e para cá, e que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Quem está no poder, vai se manter no poder, ele não sai nem morto, porque é assim que funciona. Ele ensina, meus irmãos, os fins justificam os meios. Quando alguém diz assim, estão matando gente ali, capaz que o governo faz. Como não? Como o governo não faz isso? Como não faria isso? Se um bandido mata uma pessoa por causa de um celular, para roubar um relógio, para roubar um tênis, e você acha que uma pessoa no poder não vai fazer isso? Você sabe que na Rússia, Lenin, Stalin, e em outro lugar Hitler, e todos eles fizeram uso desses conhecimentos e colocaram em prática, e eles tiveram o resultado que eles queriam ter. Eles obtiveram o resultado que eles queriam obter. Quando não assim, nós usamos a persuasão. Se não der certo, nós usamos a força do leão. Então tenta convencer. Se não, nós vamos para a força e vamos fazer essas desgraças que os irmãos vê por aí. Tudo, meus irmãos. Agora, veja que os filhos das trevas, eles sabem colocar em prática. Eles sabem como ganhar dinheiro. Tente você ganhar dinheiro, você não vai conseguir. Olha aí o que está acontecendo no Brasil. Muitos bancos correm o risco de falir, principalmente esses bancos aí. Por quê? Porque quem está no poder faz de tudo para corromper o outro, porque é assim que se faz. A política não é lugar para gente bonzinho. A política não é para gente direito. Eu digo como diz um ditado americano, bandido bom é bandido morto. Quer dizer, você nunca vai encontrar um bandido bom, porque bandido bom não existe. Porque se ele for bom, ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver como um bandido. Então político também não existe político bom, não existe político honesto, não existe político... mas aí você está generalizando. Sim, é generalizando mesmo, porque aonde é que eles estão? Se todos quando se entram, já é um caminho errado, é um caminho de mentira. Qual é o político que fala a verdade? Se um político diz para você, olha pessoal, eu vou dizer um negócio para a gente acabar com esse mal de não sei o que lá, você tem que se levantar de manhã, nós vamos correr, vai sobrar, você faz uma caminhada, aí esse mal vai subir, vai sobrar dinheiro, aí eles não querem. Mas o ano que vem nós vamos botar um hospital, sim, agora tá bom. Nenhum político se elege falando a verdade. Olha pessoal, vocês votam em mim, mas é difícil, não tem dinheiro, nós não sabemos, mas nós vamos fazer isso. Não é assim não. Se não mentir, não se elege, porque a mentira funciona.
totalmente voltadas para o engano e para a mentira. Eles amam a mentira. Você chega numa pessoa feia e diz assim: você é linda, ela acredita e sai feliz da vida. Nem sequer para dizer assim: eu acho que esse fulano está me zoando, né? Deveria dizer, né? Você está lindo. É muita bondade sua, eu não acho que seja não. Mas eles gostam. Amam a mentira. Agora eu digo para você, a palavra de Deus ninguém quer ouvir, sabe por quê? Porque é a verdade. Ela corta, ela fere, ela coloca você diante do espelho e diz assim: olha como você é feio, olha como você é esquisito, olha para os teus pecados, olha, se você não sente vergonha das coisas que você está fazendo. A palavra de Deus faz as pessoas fugirem, faz as pessoas perseguirem os profetas, porque eles não gostam da verdade, eles não amam a verdade, eles gostam de profeta que profetiza mentiras. Eles gostam de você chegar numa igreja e sair distribuindo bênçãos que você nunca vai ter na sua vida. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz, porque ela é verdadeira, ela é tão eficaz para um coração sincero quanto a mentira é eficaz no coração que ama o engano, que ama a mentira. E nós temos isso ao nosso favor, e ficamos pensando: o que é que você faz da vida? Se nós lutamos por um reino, de um lado está a política, e do outro lado está o povo de Deus, a igreja de Deus, porque Jesus Cristo foi eleito por Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Os reinos do mundo vieram a ser de Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Todos os reinos da terra, povos, línguas e nações, um dia serão governados eternamente por Jesus Cristo. E nós, crentes, deveríamos estar lutando por esse reino. Deveríamos estar engajados na fileira de Jesus Cristo, lutando pela verdade, anunciando o Evangelho, fazendo com que as pessoas entendam e compreendam que se eles não se submeterem, eles serão derrotados, eles serão banidos da face do Senhor para sempre. Mas eles não pensam que vai morrer, eles não pensam que pode morrer na próxima esquina, que o carro dele pode bater, que alguma coisa pode acontecer, que a desgraça pode bater na sua porta a qualquer momento, mas ele continua acreditando que pode viver, e como se fosse viver para sempre, como se fosse viver muitos anos, quando na verdade a sua vida pode, o dia de amanhã nem te pertence. Aí quem é que quer ouvir a palavra de Deus? É porque Estevão, irmãos, Estevão pregou para os judeus. A Bíblia diz que as pessoas que ouviram Estevão viram o rosto dele brilhar. O rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Aí a multidão, quando viu aquilo, caiu de joelhos e se converteu. Foi assim que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Foi, irmão Adriano? Não. Eles se encheram de ódio. Eles rangeram os dentes. Mas vem cá, você não está vendo o homem, o rosto dele brilhar como um anjo? Como é que você pega em pedras para apedrejar e matar um homem, um mensageiro de Deus? Um homem que está testemunhando, que diz assim: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu vejo Deus. E Jesus Cristo que está sentado lá, eles não suportaram aquilo. O rei Acabe prendeu um homem chamado... Como é o nome daquele profeta? Quem é esse? Não. Tinha um profeta lá, que eles iam para uma guerra e perguntaram: vamos perguntar para os profetas.
Se nós devemos. Se alguém lembrar, me avisa. Não sei, vamos deixar para lá. Não era. Mas aí ele diz assim, aí perguntava, e aqueles profetas diziam, vai rei, que tu vai vencer, vai, todo mundo animado. Não é. Tá, vamos deixar ele para lá. Aí vai que tu vai vencer, Deus vai entregar os inimigos na tua mão. Eu fico pensando num culto, né? Num culto bem abençoado, bem pentecostal, o pastor, o pregador dizendo assim, tu vai passar por cima dos seus inimigos, aleluia, tua bênção, os teus inimigos vão ver tua vitória, chora, tu vai com a vida toda errada, mas tá feliz na vida, e a igreja assim, cheia. Aí o outro rei, como era mais, isso era o rei Acabe, que tinha prendido o profeta. Aí o outro rei que estava junto com ele disse assim, mas vem cá, tu não tem mais um outro profeta aqui que a gente pode consultar? Ele disse assim, tem. E quem é? Aí ele falou o nome dele, que eu não me lembro. Castigo. Não lembro dele. Então traz ele aqui. Eu disse assim, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza coisa ruim de mim. Veja só. Eu não gosto do profeta. Aí o outro disse assim, não rei, não fala assim, vamos ver o que ele tem para falar. Aí chegam lá onde o profeta estava preso, e pegaram ele e disseram assim, Micaías, verdade, profeta Micaías. Ele disse assim, olha, tem um tal do Micaías aí, mas eu não gosto dele porque ele só fala coisa ruim contra mim. Não gosta? Mas como vai falar coisa boa para alguém que é perverso, que só faz o que é ruim e o que não presta? Aí ele disse assim, então vamos chamar ele. Aí chamaram ele para cá. Aí chegaram lá na prisão e disseram assim, olha aqui, Micaías, todos os profetas estão falando assim e assim. Eu vou te dar um conselho, é melhor que tu fale que nem eles. Aí ele disse, tá bom, tudo bem, eu vou falar. Aí, e daí, Micaías, o que tu me disse da gente subir nessa batalha? Ele disse assim, vai rei. Você sabe aqui, vou te dizer uma coisa, um segredo. O Micaías, inconscientemente, estava falando alguma coisa que você vai encontrar no livro O Príncipe de Maquiavel. Às vezes você tem que ser cínico. Sabe, de certa forma, você tem que ser cínico. Ele disse assim, não vai, é bom que tu vai, que Deus vai te dar vitória. Isso também está no livro de Maquiavel. É um livro terrível e bom, sabe por quê? Para que quando você lê, você não praticar a maldade que está ali, mas não ser manipulado por ninguém, não se deixar ser manipulado. E ele falou, ele disse assim, não, vai, tá certo, tu pode ir também. Não é isso que tu quer ouvir? Então vai, Deus vai te abençoar. Aí o rei olhou, se surpreendeu e disse assim, eu te conjuro diante de Deus que me fales a verdade. Como é que ele sabia que aquilo não era verdade? Tipo assim, eu não mereço essa bênção. Eu te digo em nome de Deus, te conjuro que fale a verdade, Micaías. Tu está mentindo. Olha, para um homem que sempre fala a verdade, ele disse assim, não, agora você está mentindo, porque esse não é seu estilo. Aí ele disse assim, tá bom rei, então eu vou falar para você a verdade. A real é essa, se tu subir nessa batalha, tu vai morrer. E outra coisa, se tu voltar em paz, Deus não terá falado por mim, eu serei um mentiroso. Aí ele disse assim, agora sim. Aí o rei ficou mais bravo ainda, pega esse homem, prende ele, sustenta ele a pão e água ali. Porque se eu não voltar em paz, até que eu volte em paz. Aí ele disse assim, tudo bem, ficou lá. Mas Acabe subiu, o que vocês acham que aconteceu? Acabe foi ferido na batalha, morreu, né? Voltou morto, e a palavra de Deus, como é viva e eficaz, se cumpriu, porque quem tem o poder de fazer ela se cumprir é Deus. Então, irmão, se os crentes tivessem a inteligência que os ímpios têm, usam a inteligência para praticar o mal, eles também teriam resultado.
se os crentes usassem as coisas de Deus, as armas que Deus nos deu, armas poderosas, mas por que o povo não gosta de ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é um fogo que devora a palha, um fogo que que devora tudo aquilo que não tem valor. Ela é um martelo que despedaça o orgulho, a soberba, a arrogância no coração do homem, que mostra que ele não é nada. Ele não gosta disso. As pessoas gostam que afague o ego, são vaidosas. Agora você quer ver como isso é verdade? Dá uma olhada para as igrejas evangélicas que estão à sua volta aí. Dê uma olhada para como você vai ver a eficácia da mentira. A eficácia, alguém diz assim: ah, Ronaldo, mas a igreja assim não vai funcionar não. A igreja, o povo é vaidoso. Você tem que trazer isso. Você tem que trazer cantoras. Você tem que botar balé. Você tem que trazer um grupo de dança. É isso aí, isso dá resultado. Isso é a eficácia de Satanás. Isso daí é o que leva essas igrejas para o inferno. Porque elas não estão nas fileiras de Cristo. Elas não estão seguindo a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara: portanto, convém-nos atentar mais diligentemente para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? É o que ele está dizendo. Como você acha que vai escapar? Se Moisés, se aquele povo que Deus tirou do Egito, todos eles caíram no deserto. Os irmãos sabem que de 20 anos para cima, todos eles morreram, eles não entraram na terra prometida. A Bíblia diz que eles fracassaram. Eles receberam a justa desobediência, a justa retribuição pela desobediência deles. E é nesse mesmo livro que a Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como lá no deserto. E eles caíram mortos, e eles não puderam entrar no descanso de Deus. Eles deveriam saber que o nosso tempo passa, que geração vai, geração vem. A gente não precisa esperar 200, nem 300, nem 500 anos pela vinda de Cristo. A gente só precisa esperar o dia da nossa partida, o dia da nossa morte. Não é muito, porque nós não vamos longe. Ninguém vive mais de 100 anos, né, pastor? Estão querendo viver dos 120. Eu quero saber como é que essas pessoas vão se colocar de pé, vão permanecer em pé, com 120 anos, desafiando a Deus. Deus não dá 5 nem 10 anos de vida. Deus nos promete a vida eterna. Aí ele diz: então como escaparemos nós? Quer dizer, se a palavra que foi pregada lá no deserto recebeu a justa retribuição das pessoas, a justa retribuição, o castigo bem merecido, porque Deus estava no meio deles advertindo. Aí ele diz assim: como você acha que a gente vai escapar? Como escaparemos nós? Como essas igrejas escaparão? Como esses homens que estão traindo o Evangelho vão escapar? Como eles abandonaram o púlpito e transformaram as igrejas no palco para divertimento deles? Porque eles sabem que isso dá resultado. Isso eles tiraram do livro de Maquiavel. Vamos dar à pessoa aquilo que eles gostam, aquilo que eles querem. O que eles precisam é da verdade. Mas nós não vamos dar o que eles precisam, a gente vai dar o que eles querem. E você sabe que até Deus fez isso também, né? Quando o povo estava lá no deserto e que disseram: nós queremos pão, nós queremos carne, nós não queremos mais o maná, agora a gente quer carne. Irritaram a Deus. Irritaram a Deus. A Bíblia diz que eles provocaram, irritaram e tentaram a Deus. Pensa assim: ah, vocês querem carne? Tudo bem, eu vou dar carne para vocês. E vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo teu nariz, pelos teus ouvidos, pela tua boca. E vocês vão comer carne e vão morrer comendo carne. E foi de verdade. E quando Deus trouxe aquelas codornizes, a ganância era tão grande, comer e deram, olha, ele morreu. Era gente vomitando para um lado e coisando para o outro, comeram demais.
né? Comeram muito, enfim, morreram, sei lá, empanzinados, não sei se isso existe, morreram lá de congestão, morreram. Vocês querem carne, então vocês vão comer carne. A Bíblia diz assim: vocês gostam de mentira? Então Deus vai enviar a operação do erro para que vocês creiam na mentira. Porque veio Jesus pregando a verdade, ensinando, livrando vocês da morte, da destruição, prometendo a vocês uma cidade feita de ouro puro e cristal, uma cidade onde o arquiteto dessa cidade é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é o arquiteto. Não, irmãos, não é ficção, não. Essa cidade que existe, a Nova Jerusalém, Deus é o arquiteto dela. Deus criou ela, um lugar para cada um dos salvos ali viver com Ele para sempre, eternamente. Mas você quer a mentira, você quer ficar lutando por um reino que não pertence a você e que não pertence a ninguém. Porque esse reino do mundo, ele passa de mão em mão, com crimes, com maldade, com perversidade, com tudo quanto é tipo de engano e de maldade e de perversidade. E Deus nos promete uma vida eterna. Lutai pelo reino de Deus, buscai o reino de Deus, lutai para entrar nele, ele será dado a você por herança. Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus disse desde quando fundou o mundo: se existe um reino na terra, ele será de Jesus Cristo e daqueles que salvarem-se e daqueles que forem salvos por ele. Acabou a história. A palavra de Deus se cumpre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E se os crentes tivessem a inteligência de usar o conhecimento e colocá-los em prática, eles obteriam muitos resultados. E aí a Bíblia diz assim: esse daí é sábio, esse é o caminho do sábio. Quer dizer, é inteligente, tem o conhecimento e tem a sabedoria. Agora, o que o mundo faz com o conhecimento que tem? Fragmentos de conhecimento, e vivem sendo enganados, explorados, roubados, enganados. Podem ficar sem dinheiro a qualquer momento. Eles adoram coisa na internet ali, tudo digital, claro, bem facinho do governo passar a mão. Quando você tinha dinheiro que você escondia debaixo do colchão, você escondia em algum lugar, cavava um buraco, enterrava, ele estava seguro. Agora seu dinheiro está na mão do governo. Você não votou? Prende o dinheiro dele. Você não se vacinou? Prende o dinheiro dele. Você não vai fazer um cadastro? Prende o dinheiro dele. Acabou. Nós estamos na mão do governo maligno, que segue na cartilha de Maquiavel como fazer o mal para perpetuar-se no poder, dominando e mantendo as pessoas escravizadas com migalhas, sem nunca experimentar o que é bom na vida, mas fica naquela ilusão. O ano que vem vai ter eleição, nós vamos votar fulano. Vai sim, você vai. Depois você me diga quem é que vai ser eleito. A gente já sabe de antemão, porque é um jogo de cartas marcadas. Se coloque de pé, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela presença de vocês. E continuamos pedindo a Deus. Eu só peço a Deus uma coisa: que me ajude a permanecer até o fim. Que eu não desista no meio do caminho, não. Eu não posso desistir. Eu não vou ficar fora desse reino. Nem vou ficar chorando lá no fogo do inferno, dizendo: ai, que se eu soubesse. Eu sei. Eu só preciso que Deus me ajude. E você também. Vamos orar a Deus? Eu vou pedir para a irmã Ivana dar uma pausa aqui no